Olá pessoal, eu sou o professor João Ricardo e essa é mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre divisibilidade e fluxograma, tá certo? Então vamos lá. O que é divisibilidade? Divisibilidade, o próprio nome diz, está associada à divisão. Então quando falamos em divisão, temos que relembrar alguns termos como divisor, múltiplo e fator. O primeiro deles é o divisor, né? O que é o divisor? O divisor é quem divide, né? Parece muito óbvio, inclusive, né? Mas é isso mesmo. Então, nesse cálculo aqui, ó, 35 dividido por 5 igual a 7, a gente tem o 35, que é o dividendo, 5, que é o divisor, porque é ele que divide, e o 7, que é o quociente. E os outros dois termos, né? Múltiplos e fator. Então, o que são fatores e o que são múltiplos? Fatores são os números que se multiplicam. Então, na multiplicação, 3 vezes 5 igual a 15, 3 e o 5 é o fator e o 15 é o produto, né? E os múltiplos? Os múltiplos de um número são os elementos de um conjunto que são obtidos com a multiplicação desse número fixo por todos os números inteiros. Isso é muito complicado, professor, mas essa frase está meio enrolada, então vamos simplificar. Podemos dizer também que os múltiplos de um número inteiro é o resultado da tabuada desse número. Facilitou agora, né? Então, o múltiplo de um número é o resultado da tabuada desse número. Olha lá, ó, resultado da tabuada do 3 até o 3 vezes 6. E aí eu tenho o conjunto dos múltiplos de 3, que são o que é representado pelo resultado da tabuada do 3. Tá certo? Então, não tem segredo nenhum. Só para relembrar isso aqui, inclusive, né? E quem não viu ainda, está vendo agora, pode parar o vídeo, voltar e ver novamente. E vamos ao fluxograma. Fluxograma é uma representação gráfica de um procedimento, problema ou um sistema cujas etapas ou módulos são ilustrados de forma encadeada, de forma unida, por meio de símbolos geométricos interconectados. Então, da mesma forma, vamos ver o que é isso. Bom, eu tenho aqui, ó, forma geométrica, eu tenho retângulos, né? Então, eu tenho aqui um retângulo, certo? O que o retângulo indica? Ele indica uma ação, algo que precisa ser feito. E os losangos indicam tomada de decisões com respostas diretas, sim ou não. E os retângulos com os cantos arredondados indicam o final de um processo. Então vamos juntar toda essa informação aqui em uma explicação matemática aqui do lado para vocês entenderem o que é o fluxograma. Então olha só, ele segue um fluxo, como o próprio nome diz, né? Então olha, escolha um número. Observa que eu escrevi escolha um número dentro de um retângulo. O retângulo ele indica uma ação. Então eu estou usando um retângulo para indicar a ação que é escolher o número. Muito bem, eu estou interconectando dois retângulos, olha só. Escolhi o número 10. Mais uma ação. O que eu vou fazer com esse número 10? Eu vou dividir ele por 2. Então, eu estou indicando uma ação, algo que eu tenho que fazer. Fazer o quê? Dividir por 2, por isso que eu estou usando o retângulo. Na sequência, eu vou usar um losango. Por quê? Porque depois que eu dividir por 2, eu tenho um resultado. 10 dividido por 2 dá 5. O resultado é exato? Aí eu tenho duas possibilidades. Ele pode ser exato, como é o nosso caso, e pode não ser exato, se fosse outra divisão. Então, se ele for exato, ou se ele não for exato, eu vou ter a seguinte resposta. Se ele for exato, o número é par. A resposta é número par. Se a divisão não for exata, a resposta é não, ou seja, não é exata, então o número é ímpar. Então veja o que o fluxograma fez. Eu usei retângulos para indicar o que eu preciso fazer, né? Então eu escolho o número 10, dividir por 2 eu chego num resultado. Aí eu pergunto, ele é exato? Só tem duas respostas, ou sim ou não. Se for sim, o número é par, se for não, o número é ímpar. Tá? Nós vamos usar esse fluxograma outras vezes aqui e eu vou explicando de novo. Então vamos lá. Bom, divisibilidade, o próprio nome diz, está associado à divisão. Quando eu falo em critério de divisibilidade, eu estou me referindo a algumas condições que permitem verificar
se um número pode ou não ser dividido por outro, antes de realizar o cálculo. Então, quando eu tenho que fazer uma divisão por 2, por 3, por 4, por 5 e assim por diante, eu posso descobrir antes de fazer a divisão se ele dá para dividir ou não. Tá? Então nós vamos começar na divisão por 2. Divisibilidade por 2. Quando que um número dá para dividir por 2? Olha só, aqui eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Se eu pegar 10 e dividir por 2, a resposta é 5 e vai sobrar 0. Se o resto é 0, significa que a divisão é exata. Então vamos olhar onde tem resto 0 aqui, ó. Na divisão por 6, na divisão por 14 por 2, que deu 7, na divisão de 16 por 2, que deu 8, na divisão de 18 por 2, que deu 9. Todas essas divisões têm resultado, tem resto igual a 0. Se o resto é 0, a divisão é exata. Então, olha só, observe no quadro que a divisão por 10, 12, 14, 16, 18 são divisíveis por 2. E esses números 10, 12, 14, 16, 18 são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Logo, todo número que é terminado em 2, 4, 6 e 8 dá para dividir por 2. E esses daqui também são os números pares, né? Então, todo número par ou para dividir por 2 o número tem que ser par. Então, se alguém perguntar assim, quanto dá 349, 349 dá para dividir por 2? Você vai dizer, não, não dá. Por quê? Porque termina em 9 e 9 não é par. Aí alguém fala, mas se eu pegar o número 458, dá para dividir por 2 sim. Por que dá para dividir por 2? Porque é terminado em 8 e 8 é par, tá certo? Então vamos ver o fluxograma da divisão por 2, usando o retângulo, losango, e usando o retângulo de cantos arredondados. Olha só, como fica então o fluxograma. Eu estou indicando uma ação, escolha um número, ao retângulo. Eu escolhi o número 126, continua no retângulo, que eu ainda estou executando uma ação. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver como que o 126 termina. Olha lá, o 126 termina em 6. Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? Sim, termina em 6. Mas se não terminasse em 6? Se não terminasse em 6, não seria divisível por 2. Tá? Se não terminasse em 0, 2, 4, 6 e 8, não seria dividido por 2. Como ele é terminado em 6, então ele é divisível por 2. O losango está indicando que eu tenho um sim ou não, e o retângulo de canto arredondado indica que terminou o procedimento, não preciso mais ir para lugar nenhum. Mas nós vamos na divisão por 3. Olha só, gente, vamos pegar aqui uma divisão por 3. 129 dividido por 3. Resposta 43 e o resultado 0. O resto é 0. Então é uma divisão exata. Então na divisão por 3, quando é que eu sei que dá para dividir por 3? Na divisão por 3, nós vamos somar os algarismos do dividendo, e nesse caso é o 129. Como que é isso, professor? É simples, é isso aqui, ó. Eu vou pegar o 129 e vou somar 1 mais 2 mais 9. No nosso caso dá 12. Esse 12 aqui, ó, dá para dividir por 3? 12 dividido por 3 dá 4 e resto igual a 0. Então a divisão é exata. Se a divisão de 12 por 3 é exata, então o 129 dá para dividir por 3. Então olha só, eu pego o número, somo os algarismos que compõem o número e divido esse resultado por 3. Se a divisão desse númerozinho menor aqui for exata, então o número maior, o 129, dá para dividir por 3. Olha o outro exemplo. 247 dividido por 3 dá 82, mas sobrou 1. O resto é igual a 1. Então não é uma divisão exata. Agora vamos fazer essa soma que nós fizemos aqui. Ó. Olha lá, 2 mais 4 mais 7 dá 13. E 13 dividido por 4, por 3, dá 4 e resto igual a 1. Então não é uma divisão exata. Divisão não exata. Se a divisão não é exata, então o número não dá, o 247 não dá para dividir por 3, como nós fizemos aqui. Então, qual é a regrinha? A regrinha é essa. Um número é divisível por 3
quando a soma de seus algarismos for um número também divisível por 3. Então eu pego o número, somo os algarismos dele e vejo se essa soma dá para dividir por 3. Tá certo? Mais uma vez, precisou, para o vídeo, ouve de novo, que você vai compreender melhor. Então vamos no fluxograma da divisibilidade por 3. Olha que legal, igual fizemos com o 2. Mesma coisa, ó, eu estou indicando uma ação. Então vou escolher um número, escolhi 4.578, soma os algarismos do número, olha a regrinha, soma os algarismos do número, a soma é 4 mais 5 mais 7 mais 8, eu fiz aqui a soma, aí eu tenho o resultado e já tenho a pergunta. 24 é divisível por 3? Então, se 24 é divisível por 3, então, se a resposta é não, ou a resposta é sim. Se a resposta for não, então o 4.578 não é divisível por 3. Se a resposta for sim, então 4.578 é divisível por 3. Tá certo? Então esse é o fluxograma da divisão por 3. Na divisibilidade por 6. Ah, professor, mas por que a gente vai pular para a divisibilidade por 6? Nós vamos pular para a divisibilidade por 6 porque nós vamos aproveitar o que nós vimos no 2 e no 3. Então dá uma olhada. Na divisão por 6, nós vamos considerar os critérios de divisão por 2 e por 3. Isso porque o 6 é múltiplo de 2 e 3. Ou seja, ele é resultado da multiplicação de 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então nós vamos aproveitar o que nós vimos no 2, o que nós vimos no 3, para descobrir se um número dá para dividir por 6. Olha o número aí, 3.624. Primeira coisa, eu tenho que saber se ele dá para dividir por 2. Então, é divisível por 2? Dá uma olhadinha aí, gente. Para o vídeo e pensa um pouco. Ó, divisão por 2, terminado em 4. Se é terminado em 4, dá para dividir por 2. Olha lá. Sim, porque ele é terminado em 4. E se dá para dividir por 3, o que eu tenho que fazer? Soma os algarismos. Então, olha só. Sim, 3 mais 6 mais 2 mais 4 é igual a 15. E 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Né? Se tiver dúvida, faz na calculadora aí. Então, o número 3.624 dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3. Logo, ele também dá para dividir por 6. Então, um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Beleza? De novo, se precisar, para o vídeo aqui e volta na divisão por 6. Agora vamos ver o fluxograma da divisibilidade por 6. Olha que bonito que é. Dá uma imagem bem legal. Como sempre, ó, retângulo, eu estou indicando uma ação, vou escolher um número, escolhi o 3.672. O que eu vou fazer com esse número? Aí, olha, eu vou somar os algarismos. Então, eu vou fazer o que pede na divisão por 3. Somando os algarismos, 3 mais 6 mais 7 mais 2. Soma os algarismos, deu 18. E aí, o que eu vou fazer com o resultado 18? Então vamos deixar parado aqui e vamos lá na divisão, vamos ver se é divisível por 2. Termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ó, já está até negrito aqui, ó. Sim. Então, mas deixa o sim lá, vamos ver o que acontece agora. Aqui, ó, voltou aqui para o 18, tá? Então, ó, 18 é divisível por 3? Então ele vai perguntar, 18 é divisível por 3? Se ele for divisível por 3, então esse número pode ser divisível por 6, porque falta comparar o 2. Então, olha, opa, apertei errado aqui. 18 é divisível por 3? Se for não, é uma resposta. Então, olha, se for não, então o 3.672 não é divisível por 3. Mas a gente sabe que é, né? 18 dividido por 3 dá 6, porque 6 vezes 3 é 18. Então, isso aqui, não, vamos para frente. Agora vamos voltar aqui, ó. Termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Se for não, então ele não é divisível por 2. Tá? Aí vamos ver o que vai dar. Opa, olha aqui, ó. 18 é divisível por 3? Sim. Né? Termina em 0, 2, 4, 6 e 8? Sim. Então,
Se ele é divisível por 2 e se ele é divisível por 3, então ele é divisível por 6. Tá certo? Então, o que esse losango aqui está indicando? Está indicando se é divisível por 2. E aqui na frente está indicando se é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e é divisível por 3, então ele é divisível por 6. Tá certo? Precisou para o vídeo e volta. Divisibilidade por 4. Bom, aqui tem várias divisões por 4. 100 dividido por 4, 200 por 4, 1800 por 4. Né? Tudo terminado em 00. Olha que curioso aqui. Ó. O que há de comum em todas essas divisões ao lado? Todas são terminadas em 2 zeros. Né? 100, 200, 1800. E aqui embaixo, ó, 3.624, 12.540, tudo divisão exata. Ó. Resultado está aqui e o resto é igual a 0. Então vamos lá. E nesse caso, o que há de comum em todas as divisões ao lado? Aqui está um pouquinho mais difícil, né? Mas o que está em comum aqui é o seguinte, gente. Observe que os dois últimos algarismos dos dividendos formam números que são divisíveis por 4. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer isso aqui, ó. Ó, dois últimos algarismos. O 24, ele dá para dividir por 4. O 40 dá para dividir por 4, tá? Então, os dois últimos algarismos dá para dividir por 4 e dar uma divisão exata. Então, se os dois últimos algarismos são divisíveis por 4, o número inteiro é divisível por 4. Então, vamos ver o que fala a regrinha. Ó, 3.624, o finalzinho dele é 24, e aí vem aqui, ó, 24 é divisível por 4 e dá 6, porque 4 vezes 6 é 24. Olha o outro número, 12.540. Olha o finalzinho dele, 40. Aqui, ó, os dois últimos dígitos, 40. 40 é divisível por 4 e dá 10, porque 4 vezes 10 é 40. Então, quando que um número pode ser dividido por 4? Quando ele é terminado em 00 ou quando os dois últimos algarismos que compõem o número for divisível por 4. Tá? Essa é a regrinha. Agora vamos ver o fluxograma da divisão por 4. Olha que bacana. Escolha o número, o retângulo. Eu escolhi o número 1684. Aí eu tenho duas comparações para fazer. Lembra? Ou ele é terminado em 00, ou os dois últimos algarismos é divisível por 4. Então tem duas condições. Primeira condição, termina em 00. Agora eu tenho um sim ou não. Tá? E aqui, 84, que é o finalzinho, termina em número divisível por 4. Olha lá, 84 divisível por 4. Então, gente, ele não termina em 00, mas termina em 84. Tá? Então, olha só. Se não, ou seja, se ele não termina em 00 e não é divisível, e os dois últimos não são divisíveis por 4, então ele não é divisível por 4. Porém, quando ele termina, se for sim, né, ou seja, quando ele terminar em 00, ou os dois últimos algarismos for divisível por 4, então todo o número 1684 é divisível por 4. Tá? Então, nesse fluxograma, a gente vai enxergar ou uma coisa ou outra. Tá? Não tem que satisfazer as duas condições. Ou ele satisfaz uma ou ele satisfaz outra. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a divisibilidade por 8. Então, peguei o número 22.000 dividido por 8. Dá uma divisão exata, porque o resto aqui é 0. E observe que o número ele é terminado com 3 zeros. Né? Lembra da divisão por 4, quando era terminado em 2 zeros? E a outra condição muito parecida com o 4 é que aqui os três últimos algarismos que compõem o número, eles são divisíveis por 8. Por isso que essa divisão aqui deu exata. Então dá uma olhada aqui. Ó. Se eu pegar o 2816, pegar os três últimos algarismos e dividir por 8, se esses três últimos algarismos for divisível por 8, como é esse caso aqui, então o número 2816 também é divisível por 8.
Então, na divisibilidade por 4, a gente tem o número terminado em 2 zeros. Aqui a gente tem o número terminado em 3 zeros. Lá a gente tinha que os dois últimos algarismos teriam que ser divisíveis por 4 e aqui os 3 últimos algarismos têm que ser divisíveis por 4. Fluxograma e divisibilidade, divisão por 8. Então vamos fazer o fluxograma da divisão por 8. O retângulo indica uma ação, então eu vou escolher um número, e aí eu escolho 2.816. Esse número vai passar por 2 critérios. Ou ele satisfaz um critério, uma condição, ou ele satisfaz a outra condição. Então, ele termina em 000, ou os 3 últimos dígitos, algarismos aqui, formam um número divisível por 8. Então, se for não, não é divisível por 8. Tá? Agora, se uma das duas for sim, então ele é um número divisível por 8. Tá? Então, pode ser sim aqui, com 816 é divisível por 8, que são os 3 últimos algarismos do número 2.816, ou ele pode ser terminado em 00. Então, ou uma condição ou outra, satisfazendo uma condição ou outra, significa que o número é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Muito fácil também, gente. Olha aqui, ó. Nós vamos somar os algarismos do dividendo. Então, eu vou somar 28.314. Eu vou somar 2 mais 8 mais 3 mais 1 mais 4, dá 18. E vou verificar se esse 18 aqui, se o resultado dessa soma é divisível por 8. Então, 18 dividido por, eu vou verificar se o resultado dessa soma é divisível por 9, não por 8, tá certo? O professor errou aqui. Então, vamos lá, ó. 18 dividido por 9 dá 2 e o resto é igual a 0. Então, a divisão é exata. Se a divisão é exata, então todo esse número aqui também é divisível por 9, que nós fizemos aqui, e o resultado dá 3.146 e o resto é igual a 0. Então, o número 28.314 é divisível por 9. Então, gente, muito parecido com o 3, né? Para não dizer idêntico, né? Então, um número ele é divisível por 9 quando a soma dos algarismos também for divisível por 9. Moleza, né? 9 e o 3 já está no papo, como diz o ditado. Então, no fluxograma, como é que funciona? Eu escolho o número, eu tenho que fazer uma ação, escolhi o número, eu vou somar os algarismos do número. Essa soma dos algarismos do número, ela vai passar por uma comparação agora. Deu 18. Se o 18 for divisível por 9, então 2.828.314 também vai ser. Se não for, ou se for, então se não for, o 28.314 não é divisível por 9. Se o 18 é divisível por 9, então o 28.314 é divisível por 9, tá? Olha como que o fluxograma é legal, gente. Ele te ajuda a entender tudo aquilo que está lá naquele slide anterior. Então, escolhe um número. Você pode trocar esse número aqui, ó, faz no caderno. Soma os algarismos, somou os algarismos. Pega essa soma e divide por 9. Não deu exato? O número que você escolheu não é divisível por 9. Deu exato? O número que você escolheu, então, é divisível por 9. Divisão por 5. 5, 10, 100 e 1000 ficou para o final, tá, gente? Eu vou dizer por quê. Na divisão por 5, olha aqui, ó, o dividendo 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Dividindo por 5 deu tudo divisão exata. Lembra da brincadeirinha da tabuada do 5? A gente pergunta assim, como que é a tabuada do 5? Ah, professor, a tabuada do 5 é muito fácil. É só a gente falar assim, ó, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Aí você já está sabendo qual é o critério de divisibilidade. Ou seja, o número tem que ser terminado em... Olha lá, ó, o número tem que ser terminado em 0 ou 5 para ser divisível por 5. Moleza, né? Isso aqui todo mundo já sabia mesmo antes de estudar isso aqui, ó. Só relembrar. Então, o fluxograma também é uma moleza, facinho de entender. Dá uma olhada. Escolho o número. Esse número é o 235, foi eu que escolhi, você pode escolher outro aí. Aí
termina em 0 ou 5? Se não termina, não é divisível por 5. Se termina em 0 e 5, então ele é divisível por 5. Acabou. Fluxograma, triângulo retângulo com cantos arredondados, indica o final da operação. Divisão por 10. Mesma coisa a tabuada do 5. Lembra da brincadeira? Qual que é a tabuada do 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e assim por diante. Então, olha só. Vamos direto para o fluxograma. Escolhe um número. Escolhi 1320. Você escolhe outro aí no seu caderno. O que a gente faz? Compara. Termina em 0. Se ele termina em 0, aí isso é um losango. Se é um losango, eu tenho que responder sim ou não. Termina em 0. Se não termina em 0, então não é divisível por 10. No nosso caso, ele termina em 0, então ele é divisível por 10. Moleza, né? Divisão por 100. Quem adivinha antes de eu passar a tela? Pode parar o vídeo e fazer. Se a divisão por 10 é terminado com 0, na divisão por 100, então olha lá, eu escolho o número, escolhi 13.132.500, e aí eu comparo. Termina em 00, olha aqui, ó, terminado em 2 zeros, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 zeros e assim por diante. Se não termina, então não é divisível por 100. Agora, no nosso caso, ele termina, olha, termina com 2 zeros. Então, sim, é um número divisível por 100. Tá certo? E na divisão por 1000? Agora vocês já aprenderam, né? Divisão por 1000, olha lá, eu escolho o número, ó, o meu número 14.000, comparo. Termina com 3 zeros, ou 4 zeros, ou 5, ou 6 zeros e assim por diante. Se não termina, não é divisível. Então, não termina. Então, não é divisível. Ah, ele termina, professor. Então, ele é divisível por 1000. Lembrando, ó, 1000 tem 3 zeros, tem que começar a partir de 3 zeros. Né? O divisível por 1000 tem que ser um número acima, um número que seja terminado em no mínimo 3 zeros. E o fluxograma e o estudo? Como que é isso? É assim, ó. Escolhe uma situação. Bom, eu escolho a seguinte situação: estudar e ficar em casa. Se eu estudo e fico em casa, se eu não estudo, melhor dizendo, se eu não estudo, não fico em casa, nenhum nem outro, então eu não aprendo e ainda corro o risco de adoecer. Se eu estudar e ficar em casa, além de aprender, eu ainda estou reduzindo em muito o risco de ficar doente. Eu estou me prevenindo, estou aprendendo e estou me prevenindo. Pessoal, era isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Esse vídeo está um pouquinho longo, mas foi necessário, então não precisa assistir ele todo de uma vez. Você assiste uma parte, dá uma olhada, acompanha pelo livro. Eu indiquei lá no material impresso, tem quais são as páginas do livro, tá? Então não precisa fazer tudo de uma vez, não. Vai fazendo por partes, tá ok? Até mais, fiquem com Deus e se